Paz e pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Uma das coisas que mais me perguntam sobre essa área do relacionamento é o que está escrito aqui nesse título. Como você soube que o boy de Deus, na época eu chamava disso, quem é da antiga vai lembrar. Mas como você soube que o Dave era o cara? Como é que Deus confirmou o seu namoro? Como Deus confirmou o seu casamento? E aí, como isso aconteceu? Vim conversar um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Já deixe seu like e se inscreva aqui se você não é inscrito. Vamos que vamos pro vídeo? Gente, olha o que está escrito em Levítico 24, versículo 10. Certo dia, um homem, filho de uma israelita e de um egípcio, saiu de sua tenda e se envolveu numa briga com um dos israelitas. Durante a briga, o filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Por isso, foi levado a Moisés para ser julgado. Aí vamos lá para o versículo 12. O homem foi mantido preso até ficar clara a vontade do Senhor a respeito de sua situação. Olha que interessante. Ele foi levado a Moisés, mas Moisés de cara não tomou uma decisão. Ele ficou preso até saberem claramente qual era a vontade do Senhor. Será que você tem feito isso na sua vida? Eu fiz isso na minha vida sentimental. Primeiro que eu já era uma pessoa muito insegura. Um dos meus maiores medos era casar com a pessoa errada. Acho que os meus maiores medos da vida era casar com a pessoa errada. Já ouvia várias histórias, às vezes quando você cresce na igreja, você ouve cada história que você fica assim, meu Deus, eu preciso de um homem de Deus na minha vida. Então, por eu ter esse medo, eu demorava muito para tomar muitas decisões. Isso, por um lado, foi bom, porque eu não era precipitada, eu era oposto a precipitada na vida sentimental, eu era atrasada. Então, quando eu conheci o Dave, a gente ficou 7 meses ali em oração, 7 meses. Então, quando eu conheci o Dave, olha só, eu fiquei 6 meses até tomar a decisão de tomar a decisão. Olha só, eu fiquei literalmente igual essa palavra, presa até saber a real vontade do Senhor. O que significa você ser presa? O preso, ele não tem vontade própria, ele tem que comer ali na hora que todo mundo come, ele só pode ir para onde falam para ele ir. Então, estar preso até saber a vontade do Senhor é isso, não agir segundo a vontade própria. A minha vontade era já sair namorando, minha vontade da carne, eu estava apaixonada por ele, minha vontade da carne era já namorá-lo, já mostrar para todo mundo, mas eu tinha um temor muito grande, sabe? Eu tinha muito medo, porque eu sempre vi o namoro como algo assim, poxa, a possibilidade de eu namorar é uma possibilidade muito grande de eu casar. Então, meu medo era o quê? De errar no casamento, não é errar no namoro. Namoro é feito mesmo para terminar. Se tiver que terminar, termine no namoro, para não ter que terminar no casamento. Mas meu medo, eu achava que o namoro já ia me levar para o casamento, que eu não ia conseguir terminar, eu ia ficar com vergonha. Então, eu tinha muito essa preocupação de escolher a pessoa para namorar mesmo, porque na minha cabeça já era muito assim, ó, não, se eu namorar, eu não vou conseguir terminar e vou acabar casando. Então eu demorei muito tempo, eu fiquei presa muito tempo para saber a vontade do Senhor. Então eu conheci, ficamos ali 6 meses nos conhecendo, ver se era isso que eu queria para tomar a decisão de começar a orar. Beleza, comecei a reparar nele, né, ver os frutos dele, daí começamos a orar. Uma coisa que ficou bem clara no meu coração, tá? Deus não escolheu o Dave para mim. Deus não escolheu. Deus não me deu inteligência para que eu pudesse escolher. Se não fosse o Dave, se eu escolhesse outra pessoa, claro, cada um ali vai ter uma consequência. É o jogo da vida. Cada escolha que você tem, outras coisas vão se movendo ali, sabe? Tipo uma piscina de bolinha. Quando move uma bola, automaticamente as outras vão se mexendo. Então você tem que ter muita sabedoria e pedir o direcionamento a Deus para que isso não te tire do propósito que ele tem para a sua vida, porque a salvação é individual. Então, eu estava muito ligada com isso. Deus, já que eu sei que o Senhor não separou o Dave para mim, eu quero escolher da melhor forma, eu quero escolher alguém que vai me acrescentar e tudo mais. Então, o que eu entendi? A oração para namorar, né, aquele período de oração, nós passamos 7 meses, então aprendi muitas coisas. A oração para namorar, e aí você recebe um sim de Deus,
Que é esse sim de Deus para namorar? Que uns concordam, outros discordam. Vou falar meu posicionamento para vocês. Esse sim de Deus é porque Deus, lógico, Deus conhece todas as coisas, mas quando ele diz sim, você sente aquela confirmação, é porque há uma possibilidade, não é uma certeza. É aí que muitos se enganam. Eu já vi pessoas terminarem e falarem, mas Deus falou que era ele. Então, por que Deus falou e não era? Sabe por quê? Porque existe, a partir do sim de Deus, nós vamos confirmar esse sim com as nossas atitudes. Pode ser que era o sim até o início do namoro. Se no início do namoro vocês afastarem Deus desse namoro, então você já sabe que a resposta de Deus para esse casamento vai ser não. Então o sim de Deus ou não de Deus dentro do namoro, dentro da oração, é para você ter uma possibilidade. Não, Deus aprova, há uma possibilidade. Agora o sim no namoro pro casamento, quem vai fazer é você e o seu namorado. Então, quando eu entendi isso, muitas coisas clarearam, porque eu colocava muita responsabilidade sobre Deus. Sabe aquela coisa de fugir da responsabilidade? O medo de tomar uma decisão já é uma decisão. Então, por eu ter medo de tomar essa decisão, eu não tomava nenhuma decisão, ou eu colocava a culpa em Deus. Tipo, Deus, tá nas suas mãos, o Senhor escolhe pra mim. E não é assim que funciona. Então, por isso que eu demorei tanto, gente. Foi muito complicado até eu entender isso que eu tô falando pra vocês. Então, comecei a orar. Na oração, a gente teve... Não era o namoro, porque não tinha beijo. Não tinha... Nem pegar a mão, eu não lembro se a gente pegava na mão. Não lembro se a gente abraçava. Eu acho que abraçava. Mas era aquele período ali de oração, onde o sim de Deus era o quê? Possibilidade. Não quer dizer que Deus disse sim na oração, que ele vai ser o cara que você vai casar. No namoro, lembra sempre, nós vamos dizer esse sim ou esse não. Então, ali passei a oração e eu achava muito sério essa tomada de decisão. E aí, vou namorar com ele ou não? Como é que eu vou fazer? E eu tentava botar pequenos sinais, sabe? E se isso acontecer assim? Aí acontecia. Não, mas se isso acontecer, não. Aí não acontecia. Era muito confuso. Até eu ler Colossenses 3,15, que diz que a paz de Deus é árbitro no meu coração. Então eu comecei a mudar o foco. Ao invés de focar assim, vida sentimental, eu comecei a focar na vida espiritual. E a partir de uma comunhão com o Espírito Santo, ao sentir essa paz, que é árbitro, né, que vai dizer ali, é isso, é ele. Aí eu tomei a decisão. Então eu comecei a olhar o fruto também, os frutos que ele dava, ele já tava, como vocês lembram, né? Ele era ateu. Então ali também eu passei por algumas coisas que se eu namorasse um cristão há muito mais tempo, talvez eu não tivesse passado. Mas nenhum problema, foi a minha escolha. Lembra disso, foi a minha escolha. Eu não vou falar assim, ai Deus, foi o homem que tomei 10. Não, realmente eu escolhi. E o amor, ele suportou ali tudo, realmente eu era muito apaixonada por ele e a gente passou ali alguns conflitos no início, mas superamos. Então começamos a namorar. Tinha um sim de Deus, mas o sim de Deus é até o primeiro dia do namoro. A partir do primeiro dia de namoro, quem vai dizer se Deus afirma ou nega para um casamento são as nossas atitudes. Então dali foram mais 4 anos, gente, então vai contando. 6 para tomar uma decisão, 7 de oração, 4 de namoro. Então no namoro, no início, foi muito conflituoso, como eu falei, mas aí não era algo espiritual. A gente tem que também saber separar. Ainda tem isso, gente, tem o espiritual, tem a carne, o corpo e tem o emocional. Então emocionalmente eu era muito imatura, eu super assumo. O Dave foi assim um guerreiro, me aturou muito. Hoje eu posso dizer, eu sou uma esposa sábia, mas eu era uma namorada rixosa, uma namorada, sabe? Nossa, gente, eu era muito briguenta, eu era muito insegura e eu sempre falo que o amor dele me curou em muitas coisas, sabe? Eu era muito assim, eu tinha umas crenças assim, que quando eu errasse, eu deveria sofrer alguma coisa, ser punida. E eu acabava sendo punitiva também com ele, porque a forma como a gente enxerga o mundo é a forma que a gente vai dar para os outros. E ele, em contrapartida, era super amoroso, sabe? Quando eu errava com ele não lembrava, ele não jogava na minha cara, nunca Dave jogou na minha cara. Então eu comecei a ver, nossa, era uma forma de amor tão diferente, assim. Enfim, não vou entrar nesse mérito do namoro, quero falar aqui sobre confirmação.
Então, esses pontinhos foram me dando confirmações de Deus pra mim. Porque ele não era mais do que eu, digo, em tempo de igreja. Eu era muito mais velha, como se, tipo assim, eu tinha 10 anos de igreja e ele tinha 2 anos de igreja. Só que ele, naquele primeiro amor, naquele fervor, começava a me ensinar mais do que eu poderia ensinar pra ele. Olha só que coisa louca, né? Deus confunde as coisas e sabe as mesmas. Enfim, foi isso. Eu fui vendo essas atitudes, fui vendo que realmente ele poderia ser o marido que eu esperava. Comecei a colocar na balança sobre os defeitos. Eu já, nossa, 4 anos de namoro, mais 3 de noivado, por aí, ou 5 de namoro, 2 de noivado, por aí. Sei que no total deu 7 anos de relacionamento. Conhecia todos os defeitos, tanto que eu digo, gente, que eu acho que eu não tive nenhuma surpresa no meu casamento. Gente, sério. Eu acho que eu não tive nenhuma surpresa de defeito. Eu tive surpresa de qualidade. É aí que tá. No namoro, ele teve uma fase muito difícil, no noivado. E aí, no casamento, eu vi, assim, um outro homem. Um homem responsável. Eu vi, gente, não que ele era responsável. Mas eu vi, assim, uma postura super diferente do Dave. Então, assim, eu me surpreendi positivamente. Eu tava muito atenta no namoro e noivado. Então, eu vi ali os defeitos e eu pensava assim, eu posso suportar? E isso não é espiritualizar, gente. Uma coisa que me pegava muito, aquele versículo. A bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Então, às vezes, eu ouvia dessa forma, né? Quando for de Deus, não vai ter dor. Gente, é relacionamento. Relacionamento vão ter algumas marcas, vão ter conflitos, vão ter discussões. Vocês pensam diferente, isso é super normal. Só que a gente tem que ser maduro o suficiente para ter uma boa comunicação. Hoje em dia, eu estudo muito comunicação assertiva, o que fez meu relacionamento melhorar 1000%. Por exemplo, tem uma louça na pia. Eu posso dizer de 2 formas isso. Caramba, Davidson, a louça de novo, você não lavou, só que lá, você não faz nada. Ou eu posso dizer, nossa, eu tô me sentindo tão cansada hoje. Não precisa ser chorando, não. Tô tão sobrecarregada, amor, essa louça aí na pia. Nossa, me dá tristeza de ver. Quando eu falo do primeiro modo, eu tô apontando um dedo pra ele. Consegue perceber? Você não lavou a louça, você. Quando a pessoa é apontada, a primeira coisa que ela vai fazer é se defender, gente. Mas isso é todo mundo, tá? É todo mundo. Se você apontar, se alguém te apontar agora, mas você fez isso, você vai automaticamente buscar na sua memória um jeito de justificar o seu erro. A probabilidade é 99,9. Só que se você falar sobre você, como você se sente, a probabilidade de gerar uma empatia é muito maior, porque quando você aponta, você automaticamente ele vai tentar se defender. E às vezes na defesa há um ataque, ele pode te atacar. Mas quando você fala sobre você, ali você cria um ambiente de empatia. Então, olha só, gente, a maioria das vezes que eu fiz isso, deu certo, tá? Comunicação assertiva é algo muito bom. Mas, enfim, aqui, ó, gente, o vídeo tá enorme. Mas eu creio que deu pra vocês entenderem. Vocês entenderam basicamente? Deus não escolheu uma pessoa pra mim. Deus não escolheu o Dave pra mim. Separou assim, ó. Não. Ele me deu inteligência pra que eu escolhesse. E quando eu comecei a namorar, namoro e noivado, ele me dá inteligência pra eu observar e decidir. É isso que você quer pra sua vida? E eu preciso decidir de uma forma não só emocional, porque emocionalmente talvez você esteja apaixonado, sabe? Mas não, o casamento não é a base da paixão, é a base do amor. Então, eu decidi amá-lo, eu decidi suportar os defeitos, sabe? E ele nem tem tantos assim, gente, não são defeitos assim que eu, sabe, me estresso. Sim, lógico, é aqueles estressezinhos, mas eu comecei a colocar numa balança quais defeitos eu não suportaria num casamento. Então, olhando para esse ponto de vista, eu acho muito pequeno aquilo que eu passo com ele e com certeza eu também sou errada. Isso é outra coisa, antes de terminar o vídeo. No namoro, quando eu falei que eu era super rixosa, briguenta, é porque eu queria melhorar ele em tudo, sabe? Ele cometia um erro, eu queria melhorar esse erro. Ele cometia outro, eu queria melhorar o outro. Aí uma vez a minha mãe, beijo, mamas, ela falou assim, Yasmin, mãe, você sabe que todo mundo vai ter um erro, né? Gente, isso é básico, todo mundo sabe, né? Ninguém é perfeito. Só que aquilo deu um insight. Eu vi assim, olha como é que chegou na minha mente. Nossa, se todo mundo vai ter um defeito, algum defeito eu vou ter que aceitar dele. E comecei a aceitar defeitos. Eu tinha muita dificuldade.
todo defeito dele eu queria melhorar. Ou seja, eu não aceitava defeitos. Eu queria uma pessoa perfeita, o que não existe até porque eu não era. Então, gente, esse conselhozinho aí, a pessoa vai ter defeitos, tá? Talvez você tenha dificuldade de escolher a pessoa para namorar e casar porque você tá vendo defeitos. Ela vai ter algum defeito. Você só vai ter que escolher qual que eu consigo suportar. Então é isso, meus amores, que vídeo longo. Se ficou mais alguma dúvida sobre esse tema, coloca aqui embaixo com a hashtag #MeResponde. E eu vou voltar aqui, ainda mais tá chegando junho, mês de namorados, vou voltar aqui pra gente conversar mais um pouquinho sobre namoro, sobre relacionamento, que eu sei que tem muita gente também precisando, tá? Beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus e tchau!